Seja bem-vinda, Carla. Olá, Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. olá, boa noite pessoal. Algumas pessoas entrando. Prazer estar aqui com vocês. Dorvani, olá. Dorvani Zerca, Ana Cláudia Zerca. Betinha Elizabeth Enquim Zerca. Olá. Falei, Betinha. Olá, Evelyn. Maria, oi. Professor Camila, boa noite. Eneida, ó o pessoal do Gaia. Henrique, muito obrigada. Honrado por vocês estarem aqui O Zerca agradece a presença de vocês, sempre. Maria Célia, da Sopsis, oi, que bom que você está aqui. Boa noite, Terezinha. As pessoas estão chegando. Eneida, olá queridas, olá querida. Uma honra, Célia, estar com você, assim. Rosa, Rosa Cuquier entrou. Cuquier, professora. Acho que a gente já pode começar então, né? Boa noite a todos. É um prazer inenarrável estar com vocês. Essa noite é muito especial para o grupo de estudos ERCA. Nós estamos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É a nossa primeira live, com certeza teremos outras, com outros profissionais. E hoje nós faremos a nossa live com a Rosa Cuquier. Quero dizer de antemão que eu estou muito nervosa, principalmente porque é a Rosa. E depois que eu estou aqui representando o nosso grupo de estudo, né, que é muito especial. Somos em 4 mulheres. A Ana Cláudia, que está aqui nos bastidores comigo, gostaria que ela... Boa noite. Tem a Dorvani e a Elizabeth. 4 psicodramatistas e 4 mulheres que temos muita vontade, acima de tudo, de estudar Moreno, né? Estudar Moreno, estudar Zeca e aprofundar no psicodrama, que é a nossa escolha, né? Enquanto clínicas e enquanto pessoas, né? Bom, vou apresentar a nossa convidada de hoje, tá? Rosa Cuquier. Ela é graduada em Psicologia Clínica, Educacional e do Trabalho pela PUC de São Paulo. Tem um curso de especialização em Psicanálise pelo Instituto Sede Sapiens São Paulo. Tem a formação em Psicodrama pelo Instituto Moreno de Buenos Aires, Argentina. Tem a formação em Psicodrama pela Sociedade Psicodrama de São Paulo, SOPSIS, que eu amo. Pesquisadora e escritora muito interessada nos avanços na neurobiologia e na influência dos padrões de defesa infantis na vida adulta. Ela estará conosco em um em um workshop que teve a data alterada por conta da pandemia. E assim que nós resolvermos como vai ser, né, essa mudança, nós estaremos avisando a todos, tá? A Rosa Cuquier, ela é autora desses livros, tá? Desse... Vida e Clínica de uma Psicoterapeuta, Sobrevivência Emocional e Psicodrama Bipessoal. Esses são os livros. E tem mais um também, né, Ana? Dicionário do Psicodrama
e muitos artigos, né, escritos com a colaboração dela, tá bom? Então, nós podemos começar, então, com a Rosa, agradecendo por vocês estarem aqui conosco, tá? Nós estamos, assim, aprendendo muito ainda, tá? A gente vai convidar a professora Rosa agora. Professora, a gente está aqui tentando chamar a senhora, só um instantinho que nós estamos aqui, ex. Oi, cheguei. Boa noite. Boa noite. Deixa eu arrumar isso aqui para vocês me verem direito. Tá melhor bom. assim? Tá. Isso. Então, que bom que chegou, né? Demora tanto para arrumar tudo. Isso. Agora chegou, que bom. Nós estamos muito felizes. Muito felizes. Eu sei, vocês se empenharam. Obrigada. Queria agradecer muito vocês quatro, aí, Ana Cláudia, Elizabeth, Adriana e você, Dorvani. Que lindo que vocês fazem. Que bonito que vocês estão fazendo um grupo com o nome da Zerca, né? Ah, sim. Nós resolvemos fazer o nome dela para valorizar as mulheres no psicodrama. Isso né? mesmo. Que tem trabalhos maravilhosos, né? Que as mulheres fazem. Então, o meu tá rodando aqui. Espera aí que tá... Oh, meu Deus. Parou. Parou, mas estou aqui. Parou. Então, Rosa, você gostaria de começar já com as perguntas ou você gostaria de falar um pouco da sua jornada? Fica bem à vontade, tá? Não sei, eu gostaria de me pôr à disposição. Eu acho que bastante gente me conhece. Se alguém quiser saber da minha jornada, dá uma perguntada. Tá bom. Sei lá, é interessante ver quando você fala todos os cursos que eu fiz. Eu sinto que para ser psicoterapeuta o caminho é meio tortuoso, que você vai tentando encontrar o caminho. E o caminho é o que serve para você, não é o caminho certo, é o caminho que dá certo para você. Sim. Então, eu fiz muitas procuras. Esse ano, acho que eu me formei em 74 pela PUC. Sim. Então, você tem uma ideia que já faz muitos anos que eu estou na jornada. Nunca eu parei de trabalhar, nem de estar fazendo algum curso, alguma coisa. Sim. E nem parei agora, ainda vou continuar, então vamos ver para onde a gente vai. Isso. Mas eu sinto que o caminho de um psicoterapeuta é um caminho em formação o tempo todo. Se eu tivesse que deixar alguma coisa do meu roteiro, é esse. Tá. Que muitas vezes, quando eu tive que mudar de caminho, era uma espécie de crise, mas era uma crise boa, que depois eu aprendia mais coisas e tentava integrar, né? Então, sei lá, espero que as pessoas que estão começando tenham coragem de fazer todos os desvios que precisam para chegar onde precisam chegar. Tá bom. Então, nós vamos começar com o que a gente tinha meio que combinado aqui, que são as perguntas, tá? Isso. Que tem bastante. Então, vamos lá. A primeira aqui é assim, olha, Rosa, o que te levou para o psicodrama? Então, eu já contei essa história algumas vezes. Eu não tinha a menor vontade de ser psicodramatista. Quando teve, inclusive, aquele happening no MASP, nos anos 70, eu era psicanalista. Sim. Eu estava acabando a PUC, eu era a melhor aluna de um cara horroroso, que era um professor de psicanálise, mas eu era a única que gostava, porque eu queria ser psicanalista. Sim. Foi muito interessante. Eu fiz análise didática e eu acabei brigando com o meu analista didata. Foi uma ruptura, assim. E eu fiquei super deprimida. E eu tenho uma prima que se sentava comigo nas festas judaicas e ela fazia um grupo com Fonseca. E ela viu que eu fiquei muito sem rumo, porque eu fiquei 3 anos pagando didática, é uma coisa muito cara, é uma formação, e eu joguei tudo para o ar. E aí ela falou, vai lá no Fonseca, quem sabe? Aí eu fui no Fonseca, quem sabe, mas eu não tinha a menor ideia e não gostava da ideia. Enfim, eu estava muito... E foi surpreendente, foi realmente bom. Uma mudada completamente de rumo, porque eu sinto que a psicanálise estava muito na minha cabeça e que o psicodrama entrou em mim inteira. E na relação com as pessoas, que era um grupo. E é a primeira vez que eu me vi como uma pessoa em relação a grupos. E eu até conto para todo mundo que o Fonseca uma vez falou para mim que eu era sincericida, que eu matava com a verdade. Porque eu conhecia todas as teorias e era bem afiadinha na minha língua. Então, interessante isso, porque eu fiquei começando a tomar cuidado com aquilo que eu falava do que eu sabia. E nem tudo que eu sabia eu precisava falar também.
Então, Sim, enfim, eu realmente aproveitei muito esse grupo, mas o Fonseca sabia que eu procurava uma integração com a psicanálise, e aí ele me encaminhou para o Bustos. Foi me dizendo quem faria isso, quem faria o psicodrama que eu precisava. E realmente, eu acho que lá no Bustos eu me encontrei. Era o meu lugar, eu entendia. Foi lá que eu comecei a escrever tudo que eu escrevi em termos de livro, né? entendi. Então, esse foi meu caminho, foi bem por aí. Por isso que eu falo que é tortuoso, porque não é sempre uma coisa ótima. Eu tive muitas crises aí nesse caminho. Né? Sim, tá bom. Obrigada, Rosa. Olha, tem uma. As pessoas podem fazer perguntas, tá? Que nós vamos, na medida do possível, nós vamos respondendo. Tem E uma casos aqui, também, e casos e também. casos. Ah, e casos Dúvidas também. clínicas, é. Tá. Tem uma aqui que na aula, né, no vídeo, você fala sobre morte e o medo da morte, por conta do Covid, né? Como trabalhar essas questões no consultório, no psicodrama? Então, depende de como elas vêm. Por exemplo, se é uma morte real, se aconteceu um luto, né? Eu tinha um professor que dizia que luto a gente não trabalha psicoterapeuticamente, luto a gente chora. E a gente chora junto com o cliente quando ele realmente acontece. Aham. Se é o caso de uma pessoa que está vindo comigo há algum tempo e morre a mãe dela, é uma coisa trágica, enfim. É uma situação de respeito pela dor e deixar a dor acontecer. Na verdade, eu sempre tive isso na cabeça, que a morte fica um problema quando o luto não se desfaz, ou pelo menos não se ajeita na época de um ano e meio. Quando fica uma dor recorrente e que a pessoa justifica tudo que ela não consegue porque perdeu aquela pessoa, né? Mas, enfim, quando é uma morte real, principalmente agora na pandemia, eu não tive mortes reais no consultório, eu já tive, sim, uma paciente de uma supervisionanda minha, e minha aluna ficou muito, muito triste mesmo. Foi uma coisa surpreendente. Ela é uma moça falante e ela ficou muda. 3 supervisões, ela não falava. E depois nós Sim, trabalhamos isso nela, porque a gente perde, quando a gente perde um cliente, não só por morte física, mas muito por morte física, a gente tem um luto, é uma ruptura de relação, né? Enfim, eu só tive esse caso. O que eu tenho é muito medo de morte, medo de que os pais morram. Eu tenho clientes que têm pais no Nordeste, que não estão perto. E aí tem muitos jeitos de trabalhar. Né? Eu sempre pergunto, e eu gosto de perguntar, Durvani, o que o paciente precisa? Então, tem várias coisas. Uma pessoa que eu estou atendendo falou que precisava ter certeza que a pessoa que ela quer bem e que ela está com medo esteja bem cuidada. Agora, sim, como que eu posso controlar de longe uma série de coisas? Então, a gente fez várias coisas comportamentais que ela podia fazer, ela podia ligar para o médico, ela podia, enfim, coisas que ela poderia realmente se assegurar. Né? Uma outra coisa, quando tem a ver com morte, medo da morte, é um pouco encarar isso que o Yalom fala, que é meio inevitável. Medo de morte, todos nós temos. A sim. gente só não pensa na morte. É mais fácil, inclusive, pensar na morte do outro do que na da gente. Então, essa coisa desse oco, que é todos vamos morrer, e as pessoas que eu amo também podem morrer, e a pandemia me traz isso de volta o tempo todo, é um desafio para nós, porque a gente Sim. prefere estar dissociado desse tema. Não vamos morrer. Então, vamos Aham. trabalhar, vamos ganhar dinheiro, mas, enfim, de repente a gente tem que parar e pensar na morte da gente, na morte dos outros, né? Então, eu sempre pergunto para o cliente o que ele quer a respeito daquele tema. Se é medo da morte, pode ser uma ansiedade ruim. E aí, às vezes, é a questão de trabalhar a ansiedade e trabalhar uma vontade de controlar o incontrolável. Sim. Né? Então, Aham. é interessante. Eu, a priori, não faço nada sem perguntar para o cliente. Então, ele me diz assim, fiquei com medo da morte essa semana. Falou assim, ok, em que situação? Qual a cena mais recente? Fecha os olhos. Na última semana. Ou quando te apareceu? Onde você estava quando apareceu esse medo? Aí a pessoa vai falar, eu estava no telefone com a minha avó. Eu falei, ok, então vamos no telefone. Eu começo da cena real. E vou Ah, caminhando com a entendi. pessoa. E faço até essa pequena ceninha. Troca com a avó, troca com você, investe com a avó, investe com você. E depois eu pergunto, o que você precisa aqui? Nessa cena, o que você precisa? Preciso pegar um avião e ir para o norte. Falei, bom, vamos ver, é possível? É isso que você quer? Então, vamos, eu vou ver. Preciso pensar em outras vezes que eu tive medo de morte. E aí nós vamos trabalhando, entendeu?
Eu decido no Entendi. espelho se eu vou para o presente, para o passado, para o futuro, para o role-playing, para uma cena temida. Às vezes a questão é trabalhar e se a morte acontecer. É interessante isso, porque eu tenho uma cliente que ela tinha medo de se separar, que também é uma morte. Daí toda hora a gente trabalhava, não sei o que lá. De repente eu falei assim, vamos supor que aconteceu, tá aí, a morte aconteceu, a separação aconteceu. Qual é o primeiro passo que você vai dar? O segundo passo, primeiro passo, vou ter que telefonar para as pessoas. Que pessoas? Não precisa falar para quais. Então eu fui organizando o que iria acontecer quando acontecesse o inevitável. No final não aconteceu o inevitável, mas foi muito interessante. Ela parou de ter medo de se separar. Né? Entendi. E eu acho que é igual com a morte. O que vai acontecer se a morte acontecer? Qual o teu pior medo? Vou morrer junto. É uma palavra que às vezes as pessoas falam. Se minha mãe morrer, eu não consigo viver. Né? Mas não é verdade, a gente vive. É isso. Tá bom? Não sei se eu respondi, mas... Eu acho que sim, que até tem uma outra pergunta que eu estou vendo aqui, de câncer sem cura, que eu acho que engloba toda essa questão do medo da morte, né? E o câncer sem cura, ele traz uma iminência desse portal que a gente não conhece. O que vai ser depois, né? Sim. Que também eu já tive, isso eu acompanhei já uns 2 ou 3 casos, e assim, nós até desenhamos o portal, o que vai ser depois da morte, o que ela gostaria que fosse. Eu acompanhei umas 3 ou 4 clientes minhas, muito triste, mas enfim, mas que estavam nesse portal. Agora, é interessante, não é sempre triste, porque se você consegue falar sobre isso, o cliente, ele cria, nós criamos desenhos, nós criamos... Eu tive uma pessoa que eu atendi, que era uma jornalista muito antiga, de muitos anos, e ela começou a escrever artigos sobre isso, pesquisar. Foi muito um processo rico, não necessariamente morto, é vivo. Sim. Se a gente puder estar junto, né? Tá bom. Tem outra pergunta aqui. Que temas os pacientes têm trazido mais nesse momento da pandemia e como você tem tratado? Olha, são bem variados, mas nessa fase agora, que nós já estamos há uns 3, 4 meses e que a gente não tem perspectiva, as pessoas já estão caindo na vida real. Mas eu até posso dizer que tem uma coisa meio assim, tem alguns temas masculinos e tem alguns temas femininos, por incrível que pareça. Os femininos têm muito a ver com... Quer dizer, alguns femininos. Tem alguns femininos que não têm isso, mas tem muitos femininos que têm a ver com as crianças que estão em casa e com a escola. Está um tormento para as mães, essa história de ficar com criança pequena. Então, as mães muito... Não sobrou tempo para mais nada, porque se antes elas tinham uma parte do dia, agora não tem nenhum. E angústia com o marido em casa. Então, tem várias questões domésticas aparecendo de um jeito um pouco mais forte e crônico. Enfim, estamos tentando trabalhar essas coisas e como contemporizar. Eu sempre trabalho, quando é uma coisa relacional, por exemplo, com o marido, como falar na primeira pessoa de singular de um jeito respeituoso que eu estou sentindo, quer dizer, de um jeito não violento que eu estou sentindo. E como reagir, por exemplo, sem jogar as coisas, sem brigar. Como, por exemplo, dizer, olha, eu estou muito chateada, não vou conversar agora, amanhã, essa hora, a gente conversa de novo. Ou daqui uns 20 minutos, uma meia hora, a gente conversa de novo. Como trabalhar discussões, por exemplo, brigas. Sim. Então, eu tenho um jeito todo meu aí de trabalhar com um casal, mas que, na verdade, eu trabalho através da mulher, muitas vezes, né? Que é dar um break na discussão. Falar, olha, eu vou parar aqui. Não está indo para frente, então eu vou parar, eu vou sair um pouco daqui. Daqui uma hora a gente conversa de novo. Para e pensa um pouquinho, eu vou pensar, depois a gente volta. Enfim, essas são as coisas de mulheres. Homens, eu sinto que estão muito agoniados com a questão financeira, com a questão da firma, dos empregados que foram mandados embora. Eu tenho muitas pessoas que são pequenos empresários, empresários médios, e que praticamente não pediram falência, mas praticamente não tem mais firma alguma. E agora tem uma ameaça no ar de que as coisas vão mudar em termos de escritórios, em termos de trabalho. Então, provavelmente, muitos trabalhos vão sumir ou vão ser digitalizados. Então, vejo muito essa preocupação. Né? E nossos estudantes de psicologia também, muitos tinham começado o consultório, voltaram para casa. Alguns verdade. Alguns já tinham mudado para um apartamento sozinhos, tiveram que voltar para a casa dos pais. Enfim, eu acho que são temas variados também. Mas esses que eu falei, eu acho que são os que mais estão pintando. Aparecendo, né?
Agora, as pessoas já estão entrando nos próprios dilemas, eu sinto. Não estão mais tão ligados só ao medo da pandemia. Já estão entrando nas próprias dinâmicas, já estão mais acostumados com isso e entrando na própria vida. Relação com o marido, relação com o trabalho, relação com as crianças, e assim vai. A vida está voltando, né? Está internamente, voltando, né? E desse jeito, é incrível, né? Desse jeito, cada um na sua caixinha, mas nós temos vida para viver, né? Sim. Então, ainda que a gente ficar preso, nós vamos viver, nós vamos inventar, nós vamos criar. Né? Sim. Tem outra pergunta aqui. Você pode falar um pouco da técnica das perguntas da infância quando aparece na primeira cena? Por exemplo, se aparece uma coisa da infância, logo que a pessoa me chegou no consultório, assim? Eu acho que sim. Talvez. Isso eu vou falar para vocês. Como eu escrevi o livro do Sobrevivência Emocional e que eu falo de abuso infantil, algumas pessoas compram o livro e vêm me procurar para falar de abuso. Porque elas leram o livro e já me tragam. Olha, quando eu era criança, eu fui abusada por um tio. Já vem com um tema especificado, né? Já vem focado nisso. Quando ela faz isso, eu faço uma pergunta, eu dou um passo para trás. Eu digo assim, como isso te influencia no presente? Para não ficar essa coisa de passado pelo passado. E vou te falar, Dorvani, tem gente que teve um passado... Adriane, a Dorvani é outra, Adriane. A Dorvani é outra. Tem gente que teve um passado muito traumático, mas o presente não é traumático. A pessoa ela conseguiu se sobressair, sair disso, ela é uma sobrevivente honrosa. E tem gente que nem teve tanto trauma, mas fica muito preso no passado. Então, eu sempre pergunto o que o passado está hoje em dia te prejudicando. Se a pessoa me diz, eu não gosto de sair com homens, eu não tenho amigos, aí sim. Então, eu falo, então pega uma cena. No último mês, eu sempre vou do recente para o antigo. Se a pessoa me traz o antigo para o recente, eu dou um passo para trás. E pergunto, me traz uma cena de hoje, que você se viu prejudicada, que você sente que você está de algum jeito amarrada. E aí ela me traz. Eu começo do presente, para o presente e para o passado. Entendi. Então, na cena do presente, ela vai falar, olha, eu tenho poucos amigos, quando eu vou num lugar eu não converso com ninguém, aí eu peço em geral para ela colocar essa sensação no corpo, eu gosto muito de fazer um aquecimento no corpo, e aí eu falo, põe no teu corpo como você está se sentindo, ali em geral me põe uma coisa amarrada ou coartada, eu falo, fecha os olhos, se não fosse você seria um ou uma, eu gosto de interpolar uma metáfora aí. Tá? Concha, tem muita gente que me fala concha, fechamento, ouriço, caixa, mas concha é uma coisa muito constante no consultório. E aí eu peço para ser a concha, e vamos ver essa concha fechada, que tem uma carcaça que protege. E aí, quando ela já está lá dentro, eu falo assim, e que mais? Eu falo assim, tem uma pérola se formando. E aí nós vamos trabalhar um pouco essa coisa da pérola, mas aí o que me interessa? Quando e para que a concha surgiu na tua vida? Porque não me interessa muito o que foi feito com o cliente. Lógico que me interessa, vou ouvir história, mas me interessa o que ele fez com aquilo que aconteceu. Então, a concha provavelmente surgiu em algum momento da vida que a pessoa se fechou. E aí ela vai me trazer essa cena do passado que ela tanto anunciou. Né? Sim. E aí o que me interessa, aí eu sei o que aconteceu, ela já contou, mas como ela criou a defesa e como nós vamos fazer para dissolver a defesa, ou pelo menos para mudá-la, para adaptá-la ao momento atual. Porque se a concha me protegeu do meu pai ou do meu tio, não vai me proteger do mundo. Porque no mundo eu vou ficar a vida inteira separada de todos. Então, eu trabalho para que a pessoa fique ego dissonante da defesa dela. Entendeu? Eu quero que ela estranhe a defesa. Não antes de agradecê-la por sobreviver, mas assim dizer, muito obrigada pelo serviço prestado, mas daqui para frente, se você continuar aí, não vai dar muito certo. Às vezes eu faço quadros, eu peço para a pessoa fazer um quadro da defesa, eu peço para honrar a defesa. Eu quero que entenda a função da defesa, mais do que o que aconteceu no passado. Interessante, honrar a defesa. Interessante demais. Uma vez eu li, tem uma frase do Freud assim, que tem pacientes que tem que lembrar e outros que tem que esquecer, no sentido de ficar mais ligado a hoje do que o que foi no passado. Então, aconteceu aquilo, é verdade, mas o meu presente não precisa ser ligado e amarrado àquilo. Eu posso dar um salto por cima e inventar minha vida. Isso. Rosa, então, você fala muito sobre o trabalho corporal, né? Relaxamento, no seu livro, nas suas lives.
Como é que você vê essa questão corporal no psicodrama? Eu gosto Não é nem no de psicodrama, né? Na pessoa. Né? Na eu acho que pessoa. o corpo está junto, né? Se a gente tivesse numa sala agora, eu talvez pedisse para todo mundo se espichar, levantar da cadeira e falar com esse corpo. Porque, assim, a gente fala muitas coisas sem estar conectado com o corpo. No consultório, quando eu peço para o cliente se conectar, ou respirar fundo um pouco, ou se espichar mesmo, ou ficar, por exemplo, o paciente está com conflito entre uma coisa e outra. Eu falo, abre os braços e fica com os braços abertos. Logo ele abaixa. Eu falo, não, fica assim. Por quê? Eu quero que ele fique com atenção no músculo, para depois pedir uma associação não racional, que venha do músculo que está tenso, entendeu? Então, eu sinto que quando a gente pede uma associação em ação, na ação, no corpo, com o corpo dentro, é uma associação com emoção e com cognição, não fria, não só racional, né? Então, sempre que dá, eu tenho um momento breve corporal. Não é uma coisa tão comprida assim, mas é uma coisa suficiente para que a pessoa traga o corpo vivo lá. Tá. E eu me mexo muito no consultório. Eu vou para o chão, eu levanto, eu vou junto com o cliente. Porque, por exemplo, nessa história de pedir uma metáfora, a concha, o cliente vai todo se dobrando e eu me dobro com ele. E, às vezes, para ele associar, porque as pessoas falam, o meu cliente fala que não lembra nada. Eu falei, fica junto com ele e eu estou que nem você. O que nós somos? Se não fosse gente, o que a gente seria? Um ou uma concha. Eu falei, somos duas conchas. Onde nós estamos? Então, eu brinco. É como se a gente estivesse brincando, entre aspas. Mas eu não estou brincando. Eu estou aquecendo ele com o meu aquecimento. Entendeu? Entendi. Então, eu uso o meu corpo também. Entendi. Tem outra pergunta. Como lidar com comportamento autolesivos no psicodrama? Tipo adolescente que se corta? Isso. Provavelmente. Ai, complicado. Uma vez, eu desci do meu consultório no 14º andar de um prédio, lá na João Moura. E eu tinha uma mocinha adolescente que se cortava. E ela veio numa das sessões bastante alterada e disse que o canivete lá, não é canivete, era um... Uma gilete? Não, era um estilete. O estilete estava embaixo do travesseiro dela, que ela morava umas 4 ruas para cima, ela vinha a pé para o consultório. E eu cheguei a sair com ela, levar ela de carro, ela pegou o estilete e me trouxe. Tanto porque eu fiquei muito... Nesse dia eu fiquei muito assustada, porque ela estava fazendo muitas ameaças, assim. Mas, enfim, se a pessoa não está num caso extremamente grave, que me assusta dessa forma, eu chamei a mãe nesse dia, era um adolescente. Mas se ela está simbolizando ou faz alguma coisa pequena, eu sou capaz de trabalhar com ela, o que ela sente. Porque, em geral, o que o paciente fala é que ele se sente alívio. Sim. Porque o corpo, quando sangra, ele libera neurohormônios. Então, dá uma sensação de anestesia. É melhor a dor física do que a dor emocional. O que os pacientes falam é que melhora a minha angústia. E aí eu digo para ele, 1 minuto antes de você se cortar, o que poderia melhorar a tua angústia também? O que seria ótimo? O que poderia estar acontecendo que seria magnífico? Quer dizer, eu tento construir outro caminho. Eu gostaria que meus pais estivessem juntos, que eles compreendessem minha escolha sexual. Tá. E o que você precisa? Vai para trás. Para que eles compreendam o que você precisa. Eu preciso contar. Para você contar, o que você precisa. Então, a gente vai fazendo o caminho contrário. Porque comportamentalmente é como se eu fosse dando dicas para o cliente e ele dando para mim o que ele precisa para não se cortar. Entendeu? Sim. Agora, é sempre um comportamento que a gente tem que olhar sério. E, às vezes, quando já chega a ter uma coisa grave, essa pessoa tem que estar acompanhada, tem que estar medicada, enfim. Tá. Nunca fico tranquila nesses casos, nunca. Dá uma tensão mesmo, né? A gente fica bem tenso. E a raiva? Soube que fez um trabalho no Congresso, que você fez um trabalho no Congresso. Pode contar um pouco como trabalha esse sentimento? Oi, desculpa. Eu preciso fazer de novo esse trabalho de raiva e de inveja. Eu preciso fazer os 2 trabalhos de novo. Foi um sucesso, sucesso. Deve ter sido maravilhoso.
Olha, o da raiva é um texto do Blattner. O Blattner é um velhinho no psicodrama que está na IAGP e agora ele está internado num lugar para idosos nos Estados Unidos e toda hora ele manda um recado no IAGP, não se esqueçam de mim. Ele é um velhinho vivo ainda. Ele escreveu esse artigo sobre raiva e o que ele mostra é o seguinte, que a raiva, ela não pode... Ele coloca que nem uma coisa cognitiva de 1 a 5, né? 0 não serve para ter 0 de raiva, porque quem não tem nenhuma raiva somatiza e mostra de outra forma esses sentimentos que nem pode simbolizar, né? Que o ideal seria manter no número 1 ao número 2. O que é o número 1? Simplesmente fale o que você quer. O que é o número 2? Então, a pessoa não ouviu o número 1, você fala, olha, eu já te disse uma vez, a partir de agora, se você não fizer aquilo que a gente tinha combinado, eu vou ficar realmente muito bravo. E aí a pessoa começa a escalonar alguma ação retaliadora do tipo, eu vou ficar muito brava e vou embora. Qualquer coisa assim. Sim. Ou seja, o que ele dá é tentar ir falando aos poucos, porque o que ele diz é o seguinte, a maior parte das pessoas que não ouviu o número 1, a minha primeira fala de raiva, vai ouvir a número 2. Se eu não sou uma pessoa que logo vou para o número 5, de 0 a 5, a maior parte das pessoas que não fala nada, quando fala, explode, arrebenta a casa depois. Então, ele fala que faz um outburst, assim, né? É a então, tal da gota d'água, né? Que na verdade seria legal que eu fosse sinalizando e contando com a cooperação, porque a maior parte das pessoas não quer brigar e não quer perder a relação. Se eu chegar no número 5, eu já perdi a relação. O número 4, ele diz assim, que por exemplo, com criança que está quebrando vidro, por exemplo. A gente vai segurar, a gente vai de algum jeito vai fazer alguma coisa para ela não se machucar. Mas a maior parte dos adultos, a gente não precisa tocar, brigar, bater, chegar à violência física, nem conter, né? Quer dizer, com algumas raras exceções, o número 4 é um número que a gente nem chega, né? E o número 5, se eu já estou realmente, já falei de outro jeito, já disse que ir embora, o que me resta fazer é ir embora mesmo, é perder a relação. Então, é muito importante que quando a gente começa a trabalhar com raiva, a gente perceba com o cliente, ele vai contando para a gente se ele quer perder a relação ou se ele quer melhorar a relação. Né? Raiva é um sentimento aprendido. A gente aprende em casa a pôr esse sentimento para fora. E a raiva fisiológica, não dá para segurar, é que nem fezes, ele diz. Se a gente segura, a gente vai ficar todo constipado, a gente explode qualquer hora. Então, é bom a gente saber onde colocar e como colocar. Né? É mais ou menos isso. Mas é um artigo muito interessante. Eu digo para vocês, recomendo que leiam, que é bem bacana. As pessoas estão pedindo para você repetir o nome do artigo e o nome do autor. É Blattner, Adam Blattner. O artigo, eu acho que está no meu último livro, mas eu não estou com o livro aqui porque eu estou na praia. Eu não sei se está no meu, mas acho que está. Como lidar com a raiva. Ou psicodrama da raiva. Psicossociodrama da raiva. Psicossociodrama da raiva. Tá na revista, foi publicado, eu publiquei, ele me deu autorização e eu fiz toda uma arrumação no artigo para ele ficar didático, assim, em níveis. Tá, vamos procurar, gente, vamos ler que é interessante. Se não, me escrevam no rosacuqueira@uol, que segunda-feira eu mando direitinho. Ah, ótimo. Tá Tem outra perguntinha aqui. Quando o paciente fica monotemático durante várias sessões, repetindo o mesmo tema, né? A pessoa colocou sobre o papel profissional. Como agir para mudar esse tema? Ou continua com ele, assim? Eu acho que a gente vai tentando. Mas tem várias técnicas. É difícil isso acontecer na minha sessão. Mas, enfim, se a pessoa vem sempre falando do mesmo tema, tem uma técnica que eu adoro. Se vocês me escreverem, eu também mando para vocês, que é de um cara de sistêmica que chama de Schreiser, que chama a pergunta mágica, the Miracle Question. E que é assim, imagina que essa noite vai acontecer uma revolução no mundo, que nem o dia seguinte da pandemia, e tudo que você quer vai acontecer. Todos os teus desejos vão se realizar. Como que você vai acordar amanhã de manhã? Você olha no espelho, você está escovando o dente. Como é que você vai ver você mesmo? E a pessoa vai falar, bom, é meio absurdo. Então a pessoa fica meio chocada com a pergunta. Bom, como assim? Olha no espelho, olha a tua cara. E tudo que você quis aconteceu. Então ela diz, bom, o que eu estou vendo? O que você está vendo? Não, meu olho está mais brilhante. E a pessoa começa a falar, começa a entrar na brincadeira se as coisas tivessem se resolvido.
Daí eu falo, então sai do banheiro, agora vai encontrar tua família. Como que eles veriam que você está melhor? Como que eles veriam que os teus problemas se resolveram? Não, porque eu pus outra roupa, porque eu me vesti, eu pentei o cabelo. Ok, legal. Bom, e agora? O que você vai fazer já que tudo se resolveu? Aí a pessoa começa a agir. E no agir, ele vai ver o que ele tem que fazer para que as coisas aconteçam. Então, essa é uma pergunta bem legal e meio absurda. Ela é do pessoal do Milton Muito boa. Erickson. E tem todo um roteiro, ele é muito interessante isso aí. Mas, enfim, o monotema significa ou que a pessoa está parada ou que ela não tem criatividade para inventar outra coisa. Por exemplo, tem mulher que só fala do namorado, que não tem namorado, que não tem namorado. E aí, às vezes, a ideia é assim, se você tivesse um namorado, do que você falaria? Ah, ótimo, que aí leva para ação, né? Ou para qual é o outro tema que não entra, por exemplo, se eu fico só, eu quero um namorado, eu não vou nem trabalhar, eu não vou... Então eu nunca vou encontrar gente que faz as mesmas coisas que eu, nem que tem interesses comuns. É muito difícil ficar em cima de uma coisa só. E às vezes a pessoa é meio obcecada mesmo, tem uma estrutura obsessiva compulsiva e não sai do lugar, às vezes até tem que medicar. Eu fico pensando em gente que realmente não sai disso, limpeza, enfim, eu não sei qual é a estrutura, é muito vago, né? Mas se for um neurótico normal, essa coisa da pergunta miraculosa é maravilhoso. Funciona muito Sim. bem. Tem uma. Qual que eu vou agora? Aqui, psicodrama e o envelhecimento. Temos alguma referência para o trabalho? A Beth Sene Costa tem um livro chamado Gerontodrama, que ela trabalha só com idosos. Mas eu acho que ela trabalha... eu não sei exatamente, mas eu vou te falar, eu atendo muitas pessoas de mais idade. E eu trabalho com o nosso bom e normal psicodrama. Né? Ótimo. Agora, pessoas idosas que estão muito isoladas socialmente, a ideia é trabalhar para reinseri-las em algum tipo de agrupamento social, de sociometria. Que é uma das coisas que eu sinto, que muitas vezes a pessoa idosa, ela morre socialmente antes de morrer fisicamente. Ela deixa de participar de grupos, de clubes, de corais, de outras coisas que ela pode. Então, eu, pessoalmente, trabalho muito para trazer os papéis de volta, alguns papéis sociais de volta, que a pessoa já abandonou, parecendo que vai morrer. Sim. E aí é bem legal falar para a pessoa, pergunta miraculosa também. Imagine que você vai viver mais 20 anos. Como você vai fazer? Vai ficar aqui em casa o dia inteiro? E aí vou construindo com ela as possibilidades. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Solidão, como atuar na clínica? Também assim, parecido com o idoso, sabia? No sentido de que precisa reconstruir papéis sociais. A pessoa solitária, em geral, ela não busca. E, às vezes, o solitário também é uma defesa, né? Às vezes, o solitário foi construído em algum momento da vida onde eu tive razões para não acreditar nos seres humanos. Então, eu conto uma história que é assim. Imagina que eu ganhei um balão, uma bexiga, dessas que tem ar dentro, que fica voando, vermelha. E eu saí na rua e a bexiga voou. E eu fiquei muito triste, chorei. Daí o mundo me deu uma verde, depois outra pessoa me deu uma amarela, e eu nunca mais aceitei. Eu fiquei chorando a vermelha que foi embora. Então, eu sinto que tem gente que fica preso em alguma decepção do passado e não dá chance da vida mostrar que tem outro tipo de gente, outro tipo de relação. Então, às vezes, o solitário é uma defesa, para antigamente, só que a própria defesa de ficar sozinho acaba criando a solidão e a vida não tem mais chance de trazer outra bexiga. Entendeu? Sim. Então, precisa ver onde que a pessoa se insere nisso. Se ela construiu essa defesa, se ela tem medo do mundo, se ela tem razões para ter tido medo, mas, de qualquer forma, é outro mundo. Todo dia é outro mundo, né? Se a gente deixar, amanhã eu vou na padaria, quem sabe eu conheço alguém legal, né? Quem sabe? Tem um quem sabe. Né? Tem um balãozinho novo aí para pegar, tem um balão, né? que é tão bonito quanto. Não é o vermelho, mas é bom. É um substituto, né? Não perfeito, mas é um substituto. Tem uma aqui, ó. Trabalho com hemodiálise, com psicodrama interno. Ainda me surpreendo com a riqueza dessa intervenção. O que você pode compartilhar quanto à sua experiência com o psicodrama interno? Adoro. E agora, com essa coisa da internet, do digital, frequentemente eu estou no espaço interno.
Adoro o psicodrama interno, porque, na verdade, nós temos um palco dentro da gente. Tem um palco, a gente está sempre conversando com os nossos personagens, inclusive com os terapeutas. Então, quando começou essa coisa de como eu vou fazer terapia online, a Rosa foi junto com o cliente. O cliente que ele tem a Rosa dentro, né? A gente é um objeto que existe dentro do cliente. Então, o psicodrama interno, ele não tem limite praticamente. A gente pode trabalhar. A única coisa é que a gente tem que estar junto com o cliente para manter o aquecimento. Sim. Não é uma coisa fria, não dá para fazer e falar de longe. A gente vai junto, porque daí o cliente vai se aquecendo, né? E gosto muito. Ele dá para ir para o presente, para o passado, para o futuro. Dá para fazer vários arranjos. Eu gosto de trabalhar com psicodrama interno em algumas situações que são absolutamente vexatórias. Por exemplo, situações de abuso sexual ou de conteúdos sexuais que o cliente tem vergonha. Eu falei, eu não preciso saber, não preciso mesmo. A gente põe o que aconteceu na mão direita, o que na mão esquerda, e você vai pensando e isso está acontecendo dentro de você. Se você quiser, depois você compartilha, mas não precisa. Então, às vezes, a gente é capaz de fazer um psicodrama sem pôr nome nos bois. E também tá bom, entendeu? Também funciona, tem uma né? criativa. Ótimo. Agora, deve ser muito bonito o trabalho com hemodiálise. Gostaria de ler alguma coisa a respeito, se essa pessoa tem, porque olha aí, fica a bem, dica. bem difícil, bem, bem difícil. Nunca tive perto desse tema, mas é interessante. Fica a dica. Tem uma aqui. Estou com dificuldade em trabalhar o tema autoestima. Como trabalhar? Eu estou acabando de escrever. Eu tenho cursos na minha página da internet. Aliás, vou pedir para todo mundo, se puderem, se inscreverem no meu canal do YouTube, porque não precisa nem entrar no canal, mas só se inscreve, porque eu preciso de 1000 pessoas para poder vender os cursos no YouTube. Senão eu tenho 400, falta ainda 600 pessoas. Vai demorar muito. Olha lá, vamos entrar, gente, vamos assistir. Mas eu tenho um curso sobre inveja. E eu estou arrumando as transparências, porque agora eu mexo no Canva, eu fiquei toda esperta, né? Então, estou fazendo tudo mais bonito. E justo a inveja tem muito a ver com a autoestima também. E autoestima, uma das qualificações que eu gosto é assim, é uma autometria. É quanto eu imagino que eu tenho de qualidades e de merecimentos para ter as coisas boas da vida, né? E quando a gente... Como que eu sei disso? Como é que eu vou formando autoestima? Então, a autoestima tem muito a ver com as primeiras relações afetivas, porque a criança, quando ela nasce, ela é bem diferenciada, bem no sentido do Moreno, ela não sabe qual o valor que ela tem, e ela vai aprendendo o valor através do cuidado físico, né? Então, você vai dizer, mas a criança sabe, ela vai sentindo. Agora que eu tenho netinhos bebês e pequenininhos, a gente vê, tem gente que é delicada para mexer, o tato, o toque é bom. E tem gente que é mais grosseira, que fala mais alto, enfim, não tem a delicadeza. Então, a criança vai sentindo se ela é tratada de um jeito gostoso, se ela é importante, se as necessidades dela são bem atendidas. Então, a ideia é assim, se entra prazer em mim, então eu sou mais, né? E se entra prazer, eu também crio uma expectativa de que o mundo é mais, que as pessoas vão me trazer coisas que são boas, né? Então, você imagina toda uma vida onde eu vou experimentando eu comigo, com o meu corpo, com prazer e desprazer, e com os outros, me dando e não me dando prazer e desprazer. Então, é por aí que vai se formando essa ideia de que eu sou valiosa, porque a pessoa gosta de estar comigo e faz gostoso o que faz comigo. Ou eu não sou importante, porque a pessoa não gosta de estar comigo, faz tudo rápido de qualquer jeito. E me deixa, né? E me deixa, e me abandona, que é uma das coisas dessa experiência de vai e volta da mãe, quem fica junto, quem realmente tem intimidade com a pessoa e está junto. Então, a autoestima, eu acho que toda a psicologia é autoestima. Eu sinto que é um tema que perpassa tudo que a gente faz no consultório. E muitas primeiras relações afetivas. Agora, quando a gente é adulto, acho muito importante a gente ter essa ideia do o que eu preciso para gostar de mim. Sabe? Porque tem uma coisa que os outros precisam para gostar de mim, mas o que eu preciso hoje, com a minha idade, com o meu corpo, com o meu trabalho, para gostar, para ficar feliz comigo, né? Que é outra história. Eu não preciso ter a opinião dos outros. Eu tenho um padrão meu de autometria, eu falo, que é interessante. Não é sociometria, autometria. Autometria, muito bom.
Ô, Rosa, tem uma Tá. pergunta aqui. Como funciona esse psicodrama interno? Como ele funciona, a pessoa imagina, por exemplo, ela está me falando de uma coisa que aconteceu com ela, com o namorado. E eu peço para ela, fecha os olhos. Primeiro eu faço um pequeno relaxamento, não muito grande, porque senão ela dorme, e daí ela não vai para nada. Às vezes eu quero que o paciente relaxe para valer, mas às vezes eu quero apenas que ele entre no espaço interno. Então, os primeiros exercícios são de respiração, que em geral eu faço para a pessoa respirar e fechar os olhos, entrar para dentro. Tem várias formas de fazer isso. Quando eu vejo que ela já está mais ligada na respiração dela, eu falo, ok, agora imagina que você está na sala, no teto da sala onde aconteceu essa cena que você me trouxe com o teu namorado. Olha de cima, é um jeito que eu gosto de fazer. E de cima você vai me dizendo o que minha paciente está fazendo. Eu sempre pergunto primeiro dela, o que ela está fazendo? Ela está chorando. E o que o outro está fazendo? Eu falo, agora entra no lugar do outro e fala como ele. Uhum. E aí a pessoa vai falando, fala, não, fala na primeira pessoa, você é o Zé. Ô Zé, fala aí, o que você está falando para minha paciente que ela está chorando? Eu faço, que nem no psicodrama de pessoal, eu fico meio de coluio com quem eu estou entrevistando. Ô Zé, fala direto para ela e fala do jeito que você está falando, porque eu sei que você não está falando legal, porque ela está chorando. Aí quando troca, eu falo com ela, mas você está chorando por quê? O que você quer falar? Se você não chorasse, o que você diria? Então, eu vou entrevistando no espaço interno, e é impressionante, sai tudo. Se a pessoa está aquecida, ela vai falando tudo, né? E eu faço a mesma coisa. Eu troca, inverte espelho. No espelho eu digo, o que você precisa? Olha lá do teto, lá longe. O que você precisa lá embaixo? Ah, eu preciso ir embora daí, porque não tem jeito. Eu falei, ok, o que falta para você ir embora? O que você quer ir embora? Eu falei, ok, então imagina que você foi embora. Vou bater a porta, isso aconteceu. Bate a porta, só que daí eu volto e faço ele. Pensa alto, Zé, o que você está pensando? Ela acabou de ir embora. Ou seja, dá para seguir a cena até no futuro, o futuro que a pessoa está imaginando que pode acontecer. Então, psicodrama interno é tudo. Amplia, né, o mundo todo. Amplia tudo, o mundo todo. Temos 13 minutos. Oba. Vou pegar aqui. Como trabalhar com pensamentos suicidas? Ah, então. E online ainda por cima. Quando um paciente está mal, eu tenho vários alunos, não tenho eu clientes, mas eu tenho alunos que estão com clientes assim. Bom, a primeira coisa que eu falo é não fica sozinha, né? Não fica com ele aqui uma vez por semana só olhando no computador, porque não vai adiantar nada. Ele está lá, não sei aonde que ele está, e com esse pensamento. Então, eu preciso me cercar. Então, a primeira coisa, quando eu aceito um cliente, eu faço 2 entrevistas e um átomo social. E o átomo social, primeiro é para apresentar o psicodrama também, mas também para saber com quem eu conto na vida dele se isso acontece. Se é um paciente que precisa de uma ajuda, se ele está deprimido, quem que eu tenho para chamar? Se ele veio, de repente, já com pedido suicida, eu vou ver onde ele mora, qual a região que ele mora, qual o convênio que ele tem, eu vou ver se eu conheço alguém nesse convênio para ele ir num psiquiatra, vou ligar para o psiquiatra. Eu nunca mando uma pessoa para o psiquiatra sem falar com o psiquiatra antes, né? Vou ver também que recursos ele tem. Então, assim, na hora que você está muito angustiado, 1 minuto antes de fazer qualquer coisa danosa, o que você precisa? Parecido com aquilo que eu falei do se cortar. Sim. Eu faço uma lista de recursos. Então, eu tive um cliente que tinha uns surtos paranoicos. E quando ele estava perseguido, ele precisava de ajuda. Mas as pessoas ficavam tão aflitas que não davam a ajuda que ele precisava. Então, nós fizemos no consultório um pedido de ajuda. Por favor, fale baixo, fale devagar, porque eu fico mais assustado se falam rápido. Então, ele foi escrevendo e nós fizemos uma carta que ele podia mostrar quando ele estivesse mal. O que mais nós fizemos? 3 ou 4 pessoas, 3 não, na verdade eram 2, que conhecem o que ele tem e quando eles estão com ele se acalma. Então, era um amigo que não morava na cidade, morava longe, mas que ele podia ligar, que é um amigo disponível, e mais uma pessoa que estava lá perto. Então, nós pusemos esses telefones grandes, assim, fizemos uma lista mesmo, com essa carta, com os telefones. Eu faço a hora da crise com a pessoa. Se eu estou lá com ela, então ela faz uma lista do que ela precisa na hora da crise. Então, a primeira coisa que eu trabalho quando alguém corre risco, né?
Sim. E que mais? E eu faço o seguinte, por exemplo, eu tive 2 pacientes no começo da pandemia que estavam mal. Uma ficou meio paranoica e o outro não saía do quarto, não fazia barba, não... ficou muito assustado. Ele já tem uma coisa de ansiedade, então ele ficou mais assustado. Eu dividi sessões, então, em vez de fazer sessões grandes, eu fazia mais sessões na semana menores. Eu estive mais presente. Então, eu fazia sessões de meia hora, mas segunda, quarta, quinta. E às vezes na quinta ainda falava, quer que eu te ligo no domingo? Às vezes é uma ligadinha, viu? É uma coisa rápida, Sim. eu não... E é assim, em geral, por 1 semana, 2 semanas, até que a pessoa tenha a crise contida. Agora, eu não meto a mão sozinha. Eu tenho um colega psiquiatra, eu tenho gente que me ajuda. Eu não vou de oba em nenhuma situação dessas, assim. Rosa, eu acho que eu sinto que você nos tranquiliza quando você nos possibilita esse leque, né, de intervenções, de possibilidades, de forma de agir, e tira o psicólogo, né, do padrão quadradinho, assim, não, tem que ser a sessão, 50 minutos, né, não, dá para fazer diferente para estar junto, né, com o paciente. E é, às vezes, um telefonemazinho, ou dividir a sessão em 2 vezes, que uma pessoa está em crise, é muito bom. Meia hora na segunda, meia hora na quinta. Eu vejo, porque na sequência o cliente fala, foi muito bom aquele dia que você ligou. Foi muito bom. Fora isso que eu falo desses recursos que a pessoa tem lá no local dela. O telefone da mãe, o telefone do médico, o telefone disso, esse amigo que está longe, a carta para os outros me tratarem como eu preciso ser tratado nesse momento. É bem interessante. Tá bom. Tem outra aqui. Como trabalhar a doença no corpo físico que vem do emocional? Por exemplo, síndrome do intestino irritável. Intestino fala no psicodrama. Intestino é protagonista no intestino. Eu trago ele numa almofadinha ou em qualquer coisa. Isso aqui pode ser intestino, ó. Eu, de repente, falo, vamos pôr o intestino aqui, conversa com ele, né? Tá. E, sim, vamos conversar, vamos pôr voz no intestino. Na verdade, diz que a somatização é o inimigo dentro do corpo que a gente não conhece. É como se ele estivesse de dentro, criando uma relação, obrigando a gente a ter uma relação com ele. Então, vamos ver, quem que está aqui? O que o intestino faz? Ele me torce, ele me dá cólica. Então, eu falo assim, então vamos pegar. E às vezes eu pego uma almofada e falo, torce, torce. E aí eu falo assim, intestino, por que você está torcendo o meu cliente? Me conta. E eu começo a entrevistar o intestino de cara, assim. Eu já tive intestino, coração, tudo que você pode imaginar, pênis, no consultório, tudo vem e ganha um corpo, uma almofadinha, uma concretização. Né? Põe voz no intestino. Agora, manda para o médico também. É o que eu quero te falar. Não fica oba-oba, como eu falo. Eu não como, por exemplo, somatizações, eu não fico psicologizando só. Eu quero que vá no especialista, em alguém que me diga que aquela pessoa está medicada, que já fizeram... E aí sim, aí eu vou pondo símbolos, mas eu quero ter certeza que aquilo está contido também. É interessante isso. Eu me formei em 87. Então, tinha uma coisa na psicologia de que a gente não precisava de psiquiatra ou de outros médicos, que a psicologia, né, daria conta, curaria. E hoje não é uma verdade, né? O trabalho precisa ser conjunto. E não só, como eu acho, por exemplo, essa colega que liga com hemodiálise, eu saberia tudo de hemodiálise. Quando eu tive no HC com crianças que tinham problemas graves e de câncer terminal, eu sabia a doença delas, eu conversava com os médicos, sabia a medicação. Eu acho que a gente tem que entrar nesse lugar. Não é o nosso lugar, mas é um lugar de diálogo com aquele lugar. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber da doença, E outra coisa, assim, eu lembro, eu trabalhei muitos anos com uma mulher que tinha uma espécie de crise, que ela parecia que ela ia morrer. Eu me formei em 74, devia ser 80 isso aqui. Um dia um colega meu de consultório, que sabia que eu lia inglês, me trouxe um artigo chamado Panic Disease. Era a minha paciente escrita. Eu já tinha interpretado a mãe, a avó, eu era psicanalista nessa época. Tudo. Quando eu vi aquilo, eu falei, a cliente chegou e falou, senta. Olha isso aqui, você tem isso, nós temos que ir no neurologista. Olha nós que interessante. temos, porque eu catei ela e levei num cara que era especialista disso. E ela me agradece até hoje. No Natal eu recebo uma cartinha dela há mais de 30 anos. Que beleza. Rosa, porque eu não sabia que isso era uma doença. Eu tratava de um jeito psicológico, analítico, interpretativo. Sim. Ou seja, comi bola. Não como mais. Com doença,
pelo menos quero saber se que a pessoa foi atendida e que o médico zerou, fez exame, enfim. Ótimo. Rosa, a gente está terminando, nós estamos terminando, e nós gostaríamos de ouvir, assim, alguma coisa sua, porque nós temos muito estudantes aqui, né? Pela sua presença, pela sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento conosco. Imagina. Você é uma pessoa encantadora. Eu acho que a gente tem muita sorte de trabalhar com aquilo que a gente trabalha. Eu até hoje estudo, leio com interesse tudo que aparece, tem terapias novas, eu tenho contato com terapeutas de outras áreas, eu recebo uma revista de psicologia que chama The Evolution of Psychotherapies. Chama Psychotherapeutic Networker, e eu vejo psicoterapias do mundo inteiro, em muitas áreas. Então, o campo do psicodrama está inserido no campo do psicodrama clínico das psicoterapias. Se eu tivesse que dizer uma coisa, eu diria para os colegas conhecerem as outras psicoterapias, adaptarem, não ficam sozinhos só. Porque muitas coisas, hoje uma ex-aluna minha defendeu uma tese de mestrado sobre eficácia de psicoterapias. E ela trouxe várias coisas, e a gente estava discutindo, eu dei muito parabéns para ela, fiquei muito orgulhosa com o trabalho dela, sobre quantas coisas a gente não aproveita no psicodrama, se a gente sabe também que estão acontecendo em outras áreas. Então, eu diria para os alunos pesquisarem, estudarem. O campo da gente é interessante até o final da vida da gente. Sempre tem coisas para ler, estudar, enfim. Né? E eu agradeço muito o carinho que vocês têm por mim e as perguntas, enfim. Porque... Nós aqui... Eu sinto que nós não vamos cansar de agradecer você. Imagina. Porque você compartilha de uma forma simples o seu conhecimento, né? É de uma riqueza que todos nós compreendemos. É uma riqueza de campo, de quem está vivida nesse lugar. Mas está muito bom, eu gosto da nossa profissão. Muito obrigada. Trabalho, tá bom? Muito obrigada. Tá obrigada bom? A vocês por tudo. Um beijo. Me escrevam. Se vierem dúvidas para vocês, mandem para mim que eu escrevo e vocês mandam para as pessoas, enfim. Tá bom? Tudo bem. Gente, vamos inscrever no canal da Rosa, vamos dar um like, que ela é maravilhosa, e vamos tocar em frente. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Muito tchau, obrigada. tchau. Obrigada por participaram. E um brinde, Rosa, pela sua simplicidade, sua Brinde, disponibilidade de estar com a gente. Obrigada, Jéssica Moreno, grupo lindo. Tchau. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Peraí, vamos lá. Opa.